essa, essa figura do crítico, eu acho que ela está em falta. Por exemplo, a gente tem vários autores aqui, e eu acho que todos eles vão poder dizer isso. É sempre um abismo e um mistério, né? Escrevi uma coisa, o que é que o outro está achando? Você fica naquela ansiedade, né? E aí, o que é que o outro tá achando? E aí o cara lê e fala assim, pô, tá uma bosta. Não é porque tá uma bosta, você briga com o cara, aí dá um problema, entendeu? Ou então, não, tá muito bom. Aí você pensa, mas tá muito bom mesmo. Ele tá falando a verdade mesmo ou ele tá falando pra me agradar? Será que ele sabe ler? Será que ele leu mesmo? Será que ele tá me elogiando? E falta alguém para, ou algumas pessoas, não uma pessoa, mas falta uma turma, para fazer eu acho que uma ligação entre o público, né, e os escritores. Então falta crítica, falta os meios para fazer crítica. Então eu acho que, não sei, jornais, revistas, o próprio YouTube, aí YouTube você não sabe muito bem o que é que dá para colocar como crítica, o que é que dá para colocar como resenha. O fato é, tem produção acontecendo. Por que essa produção não está chegando nos leitores? Porque muitas vezes a gente escreve para os amigos, né? Às vezes a gente dá uma sorte, aí a coisa deslancha e vende um pouquinho mais. Aí você tem os seguidores, aí os seguidores compram. Mas você não tem seguidores, você não tem uma vida ativa ali nas redes sociais, não tem uma editora que faça uma propaganda, o livro não chega para o leitor. E você não tem uma análise do que está acontecendo. Por isso que eu acho que os discursos são tão divergentes e são tão ausentes de base, né? Qualquer desses discursos que eu falei, né? De um lado ou de outro, eles não têm base alguma. Então é o quê? É simplesmente a minha impressão. Aí eu acho que não tem nada. Eu acho que é tudo muito ruim. Você não sabe, não sabe nem o que está sendo publicado, né? Ah, não, mas eu acho que é muito bom. Como que você acha que é muito bom? Você leu? O que é que você considera como muito bom? O que é que está sendo realmente feito na literatura no momento? Eu acho que não tem. Essa, essa figura do crítico, eu acho que ela está em falta, né? Eu acho que ela foi substituída ali pela galera do Instagram, e eu não falo mal disso, eu tenho um perfil no Instagram, não sei se vocês sabem, mas está lá. Tanto que eu dei uma abandonada nele, eu tô cansado. Cansei mesmo. A verdade é essa. Então ele tá meio abandonado lá. Mas foi substituído pela galera do Instagram, pelo TikTok, pelo Reels, pelo YouTube. E a maioria do que a gente tem não é uma análise sincera, porque muitas vezes é só a bajulação. Ai, meu amigo, é amigo do meu amigo, vamos falar bem, né? Foi indicado por professor tal, vamos falar bem dele, e pronto, é isso. Ou então, foi indicado pelo professor tal, eu não posso falar mal dele, vai pegar mal, né? Vai ficar ruim para mim. Ou simplesmente, isso não vai trazer visualização, não tem por que ficar falando disso, e aí eu não vou falar. Então tá faltando, eu acho que principalmente essa ponte ao que está sendo produzido. Eu acho que a Danúbio tem lançado todo ano, tem lançado pelo menos um autor novo, né? Todo ano, pelo menos um autor novo, um novo ficcionista. Esse ano já foram 2 novos da Danúbio? Você e o Samuel. Eu e o Samuel. Pelo menos 2 novos. E, bom, até agora eu não sei se tem algum crítico que vai falar, que vai fazer uma crítica. Pode até falar mal, não tem problema, entendeu? Se falar mal é ótimo, o Diogo vai vender mais, a gente vai fazer um marketing legal, pode falar mal, não tem problema, entendeu? Falar mal não é o problema, mas falar. Parece que a gente tá fazendo a coisa, não que assim, nossa, merece grandes holofotes, mas se a gente quer entender um pouco do que está acontecendo de literatura contemporânea, eu gosto do tema, eu mesmo sinto falta. Mas quem que eu vou recorrer nisso aqui? No momento eu recorro a mim mesmo. Tá, deixa eu catar então o que é que tem aqui de indicação, o que é que olha, fulano marcou um amigo que é poeta, não, deixa eu ver esse cara, deixa eu comprar o livro dele. É o que tem. É o que tem e a gente não tem como mensurar. Falta até, por exemplo, quais são os movimentos, o que está acontecendo agora na literatura. O que é que tem como movimento literário assim, nesse instante? Eu não sei.
Por exemplo, o que o Diogo está fazendo e o que os escritores da Danúbio estão fazendo é um movimento? Pode ser considerado um movimento? Que nome que se daria a esse movimento? A gente vê que tem diversos volumes lá e eles possuem uma semelhança entre si. Qual seria essa semelhança? Se é dissidente, o nome que o Diogo mesmo deu, por quê? Dissidente é o quê? Qual é a característica do outro lado? Então falta esse tipo de noção básica que se constrói quando vai analisar qualquer obra literária. Qualquer obra literária, tá, pertence a que período, o que é que estava sendo feito, quem é que estava, o que é que estava se escrevendo no momento, sobre qual tema, de que forma, se está escrevendo contra alguém, o que é que essa pessoa, o que é que esse outro movimento queria, o que é que eles faziam. Então não tem. O que tem é a linguagem da propaganda, né? O que tem a linguagem da propaganda, nós fazemos uma literatura assim, uma literatura assada. Tá, isso é a linguagem da propaganda, mas o que é que está sendo realmente feito? O que é que caracteriza uma obra dos nossos tempos? A gente fica sem saber. A gente fica sem saber, e eu acho que essa falta de crítica, essa falta de análise, essa falta de conexão entre o autor e o leitor, que as redes sociais teoricamente aproximaram, mas não resolveram esse problema, né? Eu me lembro do meu professor, Raimundo Carreiro, contando da primeira vez que ele deu um autógrafo, né? Eu acho essa história maravilhosa. Ele estava passando na rua, tinha publicado lá uns 2, 3 romances já, tinha saído no jornal, tudo mais, na televisão, dado entrevista. Ele passando na rua e... Nossa, sou muito seu fã. Eu preciso de um autógrafo seu. Aí ele falou, nossa, olha aí, tô sendo reconhecido. Caramba, tá bom demais. Tá bom, tem um guardanapo aí, qualquer coisa, né? Aí autografou. Só que ele fez a besteira de perguntar, né? Qual livro meu você leu? Carolina. E o senhor, escritor? Acho que deve ter visto em algum lugar e achou que era celebridade da novela, sei lá, jornalista, qualquer outra coisa. Né? E o senhor, escritor? E ele sempre, ele relatou, ele na época, ali anos 70, né, quando ele começou a escrever, e já tinha essa dificuldade. Tá? O que é que está faltando, né? Assim, o que é que o leitor tá sabendo? O que é que o leitor realmente leu? Quantos compraram o livro? Quantos leram? Mas ele fala de outra coisa, pelo menos tinha crítica. Então falavam mal do meu livro, falavam bem do meu livro. Saía discussão sobre essas obras, sempre saía uma notinha aqui, sempre tinha um caderno ali. Então o que está faltando, eu acho que é essa produção para ligar a, os movimentos, os autores e as obras ao público. Enquanto isso não existe, vocês vêm para cá, entendeu? Enquanto isso não existe, vocês procuram. Vocês procuram, vão vasculhar, ler, entender o que está sendo feito, tentar encontrar uma tendência o que é que o Diogo falou de literatura dissidente? O que é que, sei lá, o meu livro tem a ver com o livro do Tiago Amorim, que tem a ver com o livro do Samuel, que tem a ver com todos os outros livros que estão ali, com o próprio livro do Diogo? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, vocês vão ter que fazer esse papel. Eu acho que não, eu mesmo, eu já faço. Então, é o que eu recomendo. Se a gente quer entender um pouco do que é a literatura contemporânea, não tem a quem recorrer. Estamos sozinhos um pouco nessa. E cada um vai ter que fazer o seu papel de ir buscar e tentar entender e ler os dois lados. Tem muita coisa boa por aí. Mas eu queria saber, se, até por causa do nosso tempo, se vocês têm alguma pergunta aí. Sintam-se à vontade para perguntar. O pessoal quer fazer pergunta aqui? Aqui. Matheus, boa noite. Você falou que a direita, como disse, não tem crítico literário. Primeiro que existe uma carência de crítico literário e críticos literários em geral no Brasil. Né? Uhum. E existe, na direita não tem nenhum, e a esquerda tem, e alguns muito bons. O que eles estão falando? Eu fiquei curioso. Quais livros, de que assuntos, bom, literatura, né? Qual literatura? Estão falando daqueles autores, os hypeados aí, que em geral, as críticas que eu ouço são negativas, mas com certeza tem muita gente que gosta, né?
os da literatura normativa, né, dos temas Sim, obrigatórios, né? Eles estão falando, esses críticos muito bons, estão falando desses autores ou estão falando do que eles estão falando? Geralmente os muito bons não estão falando muito desses novos, não. Dos críticos que eu gosto e que eu procuro acompanhar, eu cito o José Castelo. Recentemente até lançou um livro, mas um livro de memórias com grandes escritores, né? Eu gosto do Sequin. O Sequin tem muita coisa boa, mas eu não lembro qual foi a última publicação dele. Ele publica até bastante, mas o último grande livro que eu vi dele foi sobre João Cabral de Melo Neto, então não é sobre o que está acontecendo agora. E tem alguns outros, mas são espalhados. E qual é o problema também? Acho que se perdeu leitores, então o cara pensa, para que eu vou escrever? E não se paga mais para fazer isso também. Então, assim, o cara vai ter que trabalhar, ele vai ter que ser professor universitário, ou ele vai ter que ser jornalista, ou ele vai ter que fazer qualquer outra coisa. Vai ter que ser editor, né? Fazer qualquer outra coisa, e quando sobrar um tempo, ele vai fazer um texto de crítica, né? Então, que texto de crítica vai sair daí? Às vezes sai um sobre um livro, e aí ele passa mais 5 meses até ele fazer algum outro. Então, falta até o interesse de remunerar por um trabalho assim. Então, até mesmo os bons, como eu falei, os bons de esquerda são mais acadêmicos, então eles estão dentro da academia. Então, na academia, o que eu vejo desses trabalhos, eles não estão fazendo sobre agora, pelo menos os bons. Eles estão fazendo sobre os autores que a gente já conhece. Continuam sendo trabalhos muito, muito bons, mas está faltando sobre hoje. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite. Falando assim para um leigo, né? Tá. O que você, como escritor, esperaria de um crítico? Porque eu já tenho visto várias pessoas, tanto das pessoas mais cultas e que entendem realmente de escrita, quanto também da conversa das pessoas que são totalmente leigas e somente gostam de ler, são somente leitores. Cada um aborda assuntos e enfoques em cima do livro de forma totalmente diferente. Então, enquanto que às vezes eu vejo pessoas que gostam de falar de escrita, que são professores da coisa e tal, eles focam muito em, por exemplo, na forma, né? Criticam muito a forma do texto e como que ele é escrito, a falta da variedade de ferramentas que o autor pode ter, e ele não tem nenhuma. Enquanto que eu vejo, por exemplo, as pessoas que são muito leigas falando muito do tema do livro, né? O que você, como escritor, gostaria de ter no seu livro avaliado? É uma boa pergunta. Eu acho que essa dualidade de tema e forma, eu acho que eu não estou falando de você, tá? Eu estou falando dessas pessoas que analisam desse modo. Eu acho que é uma coisa meio burrinha, para falar a verdade. Assim, pô, não, de um lado tem o tema, do outro lado tem a forma, né? Então, tem muito crítico que faz assim, pô, se for fazer do mesmo, prefiro que nem leia, entendeu? Se for assim, é melhor não ler, porque as duas coisas andam juntas, né? Então, o que vai se analisar no livro? O que o autor quis fazer? Acho que é a primeira coisa. Não falar assim, o autor não escreve assim, sim, mas ele não quis escrever assim. Então, não adianta, né? Tipo assim, o gato não é um cachorro. Sim, parabéns, exatamente. O gato não é um cachorro, você não quer que ele seja, né? Então, você tem que analisar o que o autor quis fazer e se ele foi bem sucedido nisso. Quais são as técnicas, as ferramentas, se ele chegou lá, se importa aquilo que ele está falando, ou seja, que faça realmente uma análise. Depende, tem métodos de crítica inúmeros, né? E cada crítico vai querer usar o seu, mas que realmente faça uma análise com base naquilo que eu quis fazer, por exemplo, ou que qualquer um outro aqui quis fazer. Eu acho que qualquer um vai querer algo assim, né? Então tá, eu quis fazer isso, então vou tentar analisar com base naquilo que quis fazer. Imagina, chegar no livro de contos do Tiago, que é muito bom e tudo mais. Falar assim, Tiago, você não escreve contos como, sei lá, o Chekhov. Aí o Tiago vai dizer, não, mas eu não quero escrever como Chekhov. Bom, então não tem, entendeu? Eu vou utilizar as regras do Flaubert para escrever contos. Não, mas eu não quero escrever como as regras do Flaubert. O que é que vai dar? Em nada, né? Então a análise não foi bem sucedida. Então eu acho que tem que pegar o que é que o autor quis fazer, tentar entender isso, se ele foi bem sucedido, quais ferramentas, e principalmente a opinião.
A opinião sincera. A opinião do crítico, eu acho que ela vale mais a pena do que a opinião de qualquer um, de um leigo, assim, porque ele vai pensar, pô, eu já li muito. Por mais que seja a minha opinião, vai ter alguma coisa ali de se aproveitar. Então, às vezes, por mais que seja um crítico que analisou, leu, entendeu e falou, ah, mas eu não gostei. É melhor do que a opinião leiga, às vezes, o cara pega lá o BookTube e tudo mais, ah, adorei, entendeu? É bom, pro ego é bom, né? Mas para crítica não é.